Boa noite, meus irmãos, graça e a paz. Que o Senhor seja louvado e engrandecido por cada vida que se faz aqui presente. Eu tenho certeza que o Senhor contempla o seu esforço de vir aqui nessa noite, friozinho, né? Muitos não gostam, né? Mas eu gosto. Tenho certeza que o Senhor contempla esse momento que você vem aqui. É você mesmo que está em casa, que separa um tempo para assistir esse culto. O Senhor contempla esse sacrifício que você faz. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Então, é importante, né, a gente se reunir para louvar a Deus. Nós gostaríamos que você que está em casa estivesse aqui, no meio do braseiro, adorando a Deus junto com a gente. Mas que essa palavra também chegue aos seus ouvidos, que o Senhor fale contigo, amém? Lá em Apocalipse 3 está escrito assim, ó, Apocalipse 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Às vezes a gente se sente fraco, né? Mas é importante a gente continuar aos pés do Senhor, continuar crendo na providência do Senhor, que no momento certo Ele vem ao nosso auxílio, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, essa noite vou trazer uma mensagem. Essa mensagem eu peguei um gancho da pregação da irmã Neuza. Ela pregou aqui sobre Ana, né? A palavra falou muito com a igreja, mas uma frase que ela falou, eu tenho certeza que os irmãos lembram. Qual que é? Ela falou, Ana, o ventre de Ana era estéril, mas o coração dela era aberto para Deus. O coração dela era aberto. Então eu ouvi essa palavra e fiquei meditando. Eu falei, né? Porque ela era estéril e realmente a esterilidade ela não produz fruto. Ela não gera fruto. E muitas vezes parece que os nossos corações estão assim, estéreis. Né? Parece que a gente está meio seco, meio abatido, ou profundamente abatido. A gente está desanimado, parece que alguma coisa está errada. E a gente se sente assim. Às vezes até se sente como aquela figueira murcha, parece que a gente não está dando o nosso máximo, parece que a gente não está na posição que a gente deveria estar, não está fazendo tudo aquilo que a gente poderia fazer para Deus. E aí a gente se sente assim, com um coração seco, abatido, com a alma quebrada. E a mensagem que eu vou trazer essa noite, ela está lá no livro de Lucas, capítulo 8. Uma passagem muito conhecida. Lucas 8, a partir do versículo 5. Lucas 8, 5. Que diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por um. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem.
crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Aleluia, glórias a Deus. Aqui nessa palavra, meus irmãos, nós podemos ver que a pior esterilidade que tem não é do ventre, mas é do coração. Aqui nessa palavra, Jesus mostra que a esterilidade do coração, o coração seco, ela é gravíssima. E muitas pessoas parece que se perderem em algum momento da vida, se perderem em algum momento do tempo, não sabem onde está, elas não sentem mais prazer, não têm mais sonhos, às vezes não têm mais vontade de vir para a igreja, não têm vontade de orar, não têm vontade de ler a Bíblia. Algo aconteceu no meio do caminho, algo aconteceu, e elas parecem que estão meio perdidas. E qualquer pedrinha no caminho, às vezes, se torna um obstáculo imenso para que ela não faça a obra de Deus. E muitos até ouvir uma repreensão já pensam logo em mudar de igreja, né? E então essas pessoas estão, assim, de certa forma, com as vidas vazias, posso dizer isso, com as vidas vazias. Seus corações estão secos. Essa semana passada eu ouvi um trecho de uma pregação que o pastor falava assim: a gente canta, né? Senhor, eu gasto minha vida por Ti, eu dou minha vida por Ti, mas às vezes a gente não tem coragem de largar um futebol em casa para poder vir cultuar a Deus. A gente não tem coragem de deixar uma festa para vir cultuar a Deus. E é dura essa palavra, eu sei, que não é generalizando, mas o Senhor aqui nessa parábola, Ele classifica 4 grupos de pessoas. O primeiro grupo é aqueles que estão junto do caminho. A Bíblia fala aqui que esses que estão junto do caminho, eles ouvem a palavra de Deus, eles recebem a semente, mas aí vem o diabo e toma a palavra do coração deles. E quem são esses? Na beira do caminho, junto ao caminho. Esses são aqueles que a gente encontra no nosso dia a dia, que não conhecem a Deus ainda. São aqueles que estão nos nossos trabalhos, nas escolas, nas faculdades. Toda vez que eles ouvem a palavra de Deus, através de você ou através de qualquer outra pessoa, o inimigo vem, mais do que depressa, tomar essa palavra do coração dele, antes mesmo dela chegar no coração dele. Porque às vezes essas pessoas, quando elas estão ouvindo a palavra de Deus, elas já estão confabulando no coração uma resposta, uma objeção à palavra de Deus. Elas muitas vezes, elas nem ouvem por causa de uma ideologia já formada no coração, e a palavra de Deus não chega nem a tocar no solo do coração delas. E o inimigo, como um animal selvagem, ele vem e arrebata a palavra de Deus do coração dessas pessoas. E a essas pessoas não nos resta outra coisa a não ser orar por elas e pedir misericórdia para que Deus as salve. E então elas não chegam nem a conhecer a Deus, né? O segundo grupo que ele fala aqui são crentes. O segundo grupo são crentes. E diferente do primeiro grupo, eles ouviram a palavra, eles aceitaram a palavra. E eles creram, mas a Bíblia diz que eles não se aprofundaram. Eles não criaram raízes, porque caíram sobre a pedra.
Esse grupo, eles não se aprofundaram em Cristo. Eles ouviram, eles entenderam, eles creram, mas não conseguiram criar raízes em Cristo. E a Bíblia fala que quando vem a tentação... Deixa eu ver se é isso mesmo que eu não errei aqui. Versículo 13. É isso mesmo. A Bíblia diz que quando vem o tempo da tentação, eles se desviam. Em algumas versões está escrito tempo da provação. E você pode entender dos dois jeitos, tanto tentação pelo pecado, tentação física, como provações de provas, porque às vezes as provações vêm para testar a nossa fé. E essas pessoas que não se enraizaram ainda no Evangelho, no primeiro vento que vem contra elas, na primeira tribulação, na primeira dificuldade, elas se afastam de Deus, porque a Bíblia está escrito aqui que essas pessoas se desviam, elas ouviram, elas entenderam, elas creram, mas na primeira provação, na primeira tentação, elas se desviam novamente para o mundo. E isso até me faz lembrar uma época que eu trabalhava de subgerente de farmácia. Eu fui cobrir um gerente numa filial lá de Itaquera, num domingo, e ali estava começando um rapaz novo, um funcionário novo. Ele entrou 7 horas da manhã, e eu estava passando um serviço para ele, que ele tinha que fazer. Ele não estava nem 1 hora na loja, meus irmãos. Aí parou um carro na porta, aí tinha mais 2 rapazes dentro, e falou para ele assim: você está maluco? Num domingo você trabalhando? Bora para a praia? Aí ele olhou para mim assim, falou: desculpa aí, tirou a camiseta e foi embora. Ele não estava nem 1 hora, no primeiro dia dele. Por quê? Essa história aqui, ela ilustra perfeitamente esse grupo de pessoas. A superficialidade. Esse rapaz aí, ele não tinha compromisso nenhum com a loja. Ele não tinha compromisso nenhum com o trabalho dele, muito menos com a vida dele. Não tinha compromisso. E esse grupo de pessoas é exatamente assim, não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus, não tem compromisso com Deus e muito menos com as suas vidas, porque as suas vidas estão em risco, longe do Senhor. Essa superficialidade é perigosíssima. E essa história eu contei para você entender, né? Como eu disse, ela ilustra perfeitamente essa superficialidade. E o terceiro grupo de pessoas é aquele que a semente caiu em boa terra. São crentes em Cristo. Ouviram a palavra de Deus, creram, mas aí a Bíblia fala: mas indo adiante, foram sufocados pelos cuidados e riquezas e pelos deleites desta vida. Esse grupo aqui não difere muito do segundo, porque eles ouviram, eles creram, mas o segundo grupo se desviou. Esses daqui não, esses daqui permanecem. Eles ouviram, creram, mas as riquezas, os deleites da vida, os prazeres, sufocaram a palavra de Deus no coração, porque eles deram mais importância aos prazeres do mundo do que a palavra de Deus, do que a presença de Deus. E foram sufocados, a palavra de Deus foi sufocada no coração. Eles estão lá, eles acreditam, eles creem, mas eles já não têm mais a comunhão com Deus. Ou, pelo menos, eles não têm a comunhão do jeito que era quando eles creram. Porque o mundo sufocou essa semente no coração deles. E tem um outro detalhe que a Bíblia fala nesse versículo aqui. Eles não se desviaram, né? Mas a palavra nos diz que eles não dão frutos com perfeição. Ou seja, fazem a obra relaxadamente. Isso quando fazem, quando tem tempo para fazer. Porque os deleites dessa vida não podem esperar. Este, meu irmão, é um coração que está em processo de ficar estéril.
Perceba que todos esses grupos que o Senhor mencionou, somos nós. A terra que a Bíblia fala aqui é o nosso coração. A semente é a palavra de Deus. Todas essas pessoas representam nós, todos nós. E no caso desse terceiro grupo aqui, como eu disse que os corações deles estão em processo de esterilização, isso aqui mostra para a gente que o coração ele não só é estéril, mas ele pode se tornar estéril. Né? Porque tem pessoas que nem o primeiro grupo, o coração deles estão seco, é preciso ali a obra do Espírito Santo para quebrar aquele coração de pedra e a palavra de Deus entrar. Eles têm o coração seco naturalmente pelo pecado, mas há um grupo que eles estão dentro da igreja, que creram, que servem ao Senhor, só que os prazeres da vida, as dificuldades, todas essas coisas do mundo acabam sufocando e vai matando a palavra de Deus no nosso coração pouco a pouco, até chegar o momento de ele se secar. Isso é perigosíssimo. E aí vem o último grupo. O quarto grupo é o grupo da terra boa. Quem é que é a terra boa? O quarto grupo é o grupo da terra boa. Eles ouviram a palavra, eles guardaram no coração honesto e bom. E a Bíblia fala que estes dão frutos com perseverança. Aleluia. E aqui tem uma palavra-chave, meus irmãos, a perseverança. Perseverança. Como eu já disse, o primeiro grupo ele carece das nossas orações. A gente precisa orar por eles para que Deus tenha misericórdia e trabalhe na vida deles, como Paulo diz lá em Romanos 1. Ore para que Deus tenha misericórdia deles, assim como teve de você. E a gente não pode deixar de semear a palavra, que uma hora o Espírito Santo há de fazer a obra. Esses outros dois grupos, que são de crentes, eles estão num lado mais complicado. A situação deles é grave, mas é reversível. É reversível. Por quê? Aqui entra uma questão que Paulo chama de culto racional. Ele escreveu lá em Romanos 12, vamos abrir a Bíblia, lá em Romanos 12. Romanos 12... Espera aí, meus irmãos, que eu me perdi aqui. Eu acho que eu marquei errado. 12? 12:1. Ah, tá. Achei que não, por aqui. O meu parece estar diferente. Aqui é. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12:1. Marquei errado. Então, ele nos manda aqui oferecer o nosso corpo como culto racional a Deus. Por quê? E ele fala assim, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo é tudo isso que Jesus falou, os prazeres, as riquezas, os deleites, tudo isso é o padrão do mundo. E nesse momento que essas pessoas elas estão com o coração ressequido, ou estão nesse processo de monidão espiritual, com essa frieza espiritual, é importante a gente perseverar. É importante a gente perseverar na busca pelo Senhor. É importante a gente perseverar na oração, perseverar na palavra de Deus. Por quê? Porque daí entra o culto racional.
O pastor Augusto Nicodemos, ele fala que o desafio mais difícil na vida de um cristão, o desafio da fé, é você continuar servindo e adorando a Deus mesmo sem sentir nada. É você continuar na caminhada, mesmo você ver os milagres, mesmo sem você ver as maravilhas, mesmo sem você ver a cura, mesmo sem você ter um emprego, mesmo na dificuldade. O maior desafio é a gente continuar na caminhada, apesar dos pesares. E a perseverança, ela vai nos manter no caminho do Senhor. E uma hora o Senhor, com certeza, vai olhar para nós e mudar a nossa sorte. Porque somente a palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo, pode trazer vida novamente aos corações quebrantados, aos corações ressequidos. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, a comunhão em Cristo, ela nos fortalece. A Bíblia nos diz que os ramos, longe de Cristo, os ramos que somos nós, longe de Cristo, eles ressecam e não servem para mais nada além de ser lançado no fogo. Mas aqueles que estão nele, na videira, eles têm vida. Eles têm vida. E apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar dos problemas na vida, dentro dele vai fluir rios de água viva. Vai fluir a vida em abundância que o Senhor nos prometeu, dentro dele, porque a ação do Espírito Santo vai estar na nossa vida. Então, para você que se encontra nessa situação, sufocado, pelos espinhos da vida, pelas dificuldades, se sente vazio, seco. A palavra que eu tenho para você é: faça como o salmista Davi. Davi, ele olhou para dentro de si mesmo e falou assim: por que está abatida a minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Ou como o profeta Jeremias: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. A gente não pode fixar os nossos olhos e nossos corações nos problemas e nas tribulações da vida. Nós temos que perseverar. Perseverar na palavra de Deus. E a perseverança na palavra de Deus, regada de oração, ela vai trazer vida aos corações sem sombra de dúvida. Não há quem está longe de Deus, não há quem está perto de Deus que não tenha vida. Agora, longe dele não existe vida. Amém? Então, para terminar, mais uma vez, eu quero ler o versículo de Romanos. Hoje a mensagem foi curtinha. Romanos 12 novamente, 12:1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12:1. Amém? Então persevere porque o Espírito Santo de Deus, ele vai preparar o nosso coração para receber essa boa semente que vai frutificar em nós frutos para a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Pastor, feche seus olhos, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome, ó Senhor. Tu sabes de todas as coisas, ó Pai. Tu conheces os corações de cada um, Senhor, assim como está escrito lá em Apocalipse 3. O Senhor conhece as nossas obras, conhece as nossas vidas, conhece o nosso interior, os nossos pensamentos, sabe quanta força nós temos, ó Pai. E, Senhor, eu sei que o Senhor cuida de nós, ó Deus. Eu sei que os teus olhos, ó Pai amado, não estão fechados, nem os seus ouvidos fechados, ó Pai, para não poder ouvir o clamor da tua igreja, ó Deus. Muitos passam, Senhor, por dificuldade, por tribulações, ó Deus amado. Às vezes, ó Pai, se sentem fracos, ressequidos, ó Senhor, mas nós clamamos essa noite pela Tua misericórdia, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Senhor, o Deus de amor, ó Pai, o Deus de bondade, que derrame o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor derrame o Seu Espírito Santo sobre toda a Tua igreja, Senhor.
que Ele possa, Senhor, reavivar a Tua obra, Senhor, reacender a chama naqueles corações que se apagaram, ó Pai, e não deixar se apagar naqueles corações que estão, ó Deus amado, se apagando a chama do Espírito Santo, ó Pai. E aqueles que não o recebeu ainda, Santo Deus amado, toca, ó Pai. Converte esses corações, ó Senhor. Abre os olhos, ó Pai, para que eles vejam, ó Deus, que longe de Ti, Senhor, não há vida, ó Pai. Abre os olhos, ó Pai amado, e o entendimento para que eles vejam, Senhor, que o caminho longe de Ti, Senhor, é um caminho de perdição, ó Deus. E nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, por o Senhor ter nos alcançado, Senhor, e ter nos agraciado, Senhor, com o presente da salvação, ó Pai. E essa noite, por isso, nós Te louvamos e Te engrandecemos, ó meu Deus. Louvado seja Deus. Amém.